Chegamos, projeto Meu Padrinho, Meu Mentor leva sensibilização sobre a cólera ao E. coli Bengo. Inaugurado o novo centro de processamento de vistos para o Reino Unido. E os cidadãos nacionais dizem que está difícil o agendamento e também a entrega do passaporte angolano. Está aberto o processo de consulta pública para atualizar a lei do Fundo de Pensões e também das entidades gestoras do setor. Desafios geopolíticos globais estarão sobre a mesa amanhã na cimeira do G20 na África do Sul. É quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. O governador da província de Luanda está desde cedo numa jornada de campo no município do Quilamba. Vários estragos foram contabilizados aos munícipes da região. Os projetos de âmbito nacional Bita e Quilonga, que se prevê concluir no final deste ano, vai beneficiar mais de 100 mil famílias do município do Quilamba com ligações domiciliares para o abastecimento de água potável. A boa nova foi dada esta quinta-feira pelo governador de Luanda, Luís Nunes. O governante destacou que as famílias que residem nas comunas do Vila Flor e Bita merecerão uma atenção especial. Quilamba em si, Quilamba, a centralidade, é uma cidade relativamente nova, com algumas infraestruturas feitas como deve ser. Agora, nós temos duas realidades no município de Quilamba. Temos a comuna da Vila Flor, que já tem outros problemas que não tem o Quilamba. Não estou a dizer que o Quilamba também não os tenha, né? Mas vamos ter que dar uma atenção especial mais à comuna do Quilamba. Mas o município do Quilamba tem sorte em que nos projetos de âmbito nacional que está-se a fazer em Luanda a nível de águas, portanto o Bita e o Quilonga, que o município de Quilamba vai ser um dos municípios que mais vai beneficiar dessa infraestrutura. Portanto, nós vamos fazer no município do Quilamba a volta de 100 mil ligações domiciliares. É muita coisa já. Ao falar no final de uma jornada de campo realizada no agora município do Quilamba, Luís Nunes anunciou igualmente que a localidade será contemplada com perto de 4 escolas de raiz para a inserção de mais alunos no sistema de ensino. Vamos acabar alguns projetos que o município do Quilamba tem em curso, que estão paradas. Isso é um compromisso que nós assumimos, que vamos acabar todas as obras que estão em curso, portanto em 2025 e 2026, mas uma delas que já tem uma execução física à volta de 90%, estou convencido que num prazo curto de tempo nós vamos acabar, e vamos implantar mais algumas escolas de raiz, à volta de 3 ou 4 escolas, entre 12 a 24 salas. Portanto, são obras que vão começar este ano, já são obras de médio porte. Portanto, não me comprometo em dizer que vamos acabar este ano, mas são obras que durante estes 2 anos vão ficar concluídas. Relativamente à invasão de terras que tem sido alvo com alguma frequência no município, Luís Nunes exortou a administração a atuar de forma enérgica para o combate cerrado ao problema. A administração tem que ter uma mão mais forte. Isto não pode acontecer. E nós acabamos de sair de uma urbanização que estava a acontecer isso, e vocês viram que nós estamos a conseguir combater esse problema. Agora tem que ser um combate permanente, não podemos relaxar, porque essa invasão de terras e as construções anárquicas nascem de um dia para o outro. E temos que acabar com isso. O trabalho de campo do governador de Luanda teve o seu início na estação de tratamento de águas residuais do Quilamba, tendo visitado igualmente o Comando Municipal de Proteção Civil e Bombeiros e da Polícia Nacional, o Centro Médico de Referência e, por último, o projeto Vila dos Escuduristas. Alguns cidadãos nacionais afirmam que, atualmente, emitir o passaporte tem sido difícil. Numa ronda efetuada pela nossa equipa de reportagem nesta quinta-feira em Luanda, constatamos que o agendamento e a entrega do documento também constituem preocupações para os utentes. Obter o passaporte em Luanda continua a ser uma dor de cabeça para muitos angolanos.
Andercio Ayuba disse que fez a marcação, mas quando se dirigiu ao posto do SME, o seu nome não constava na lista. Vim para cá para obter, para poder fazer a emissão do meu passaporte. Eu acho que no início do mês corrente fiz o meu agendamento e estava marcado para hoje às 8 horas. Então, posto cá, o nome não constava na lista das pessoas que marcaram o agendamento para poder fazer o passaporte. E encontrei uma data de pessoas na mesma situação. Até inclusive pessoas que têm o comprovativo do agendamento, porque para se poder emitir o passaporte tem que se fazer presente do comprovativo de agendamento. Pessoas já apareceram com o agendamento e mesmo assim não constavam na lista para se fazer a emissão. Quem precisa tirar o passaporte este mês ou próximo enfrenta problemas por causa da paralisação das embarcações. Ediel Edmundo afirmou que só existem vagas para o final do mês de abril. Bom, as coisas estão apertadas por conta da aderência. A demanda é maior, então todo mundo quer passaporte para sair, etc. E nós estamos aqui a lutar para conseguir o agendamento. O agendamento está difícil por conta da demanda. O agendamento nessa fase hoje é 20 de fevereiro. Não tem agendamento para mês de fevereiro, nem para março. Nós temos agendamentos para datas de abril. Então, para quem quer passaporte nessa fase, dar entrada não há possibilidade. Vai ter que esperar até abril. Logo, já dificulta o processo. Nos últimos tempos, também não tem sido possível o levantamento do passaporte em 60 dias. Há recibos que mostram que há quem fique à espera do documento durante 3 meses. Eu dei entrada no dia 25 de novembro de 2024 e na segunda-feira me enviaram uma mensagem que o meu passaporte já estava, que eu tinha que vir levantar. Foi ruim porque demorou muito, quase 3 meses, é muito tempo. Elder Calado disse que tratar o passaporte não é uma missão impossível, mas o processo deveria ser mais célere. É possível, se bem que para mim há algumas dificuldades, né, por causa da burocracia, mas é possível. Poderia ser algo melhor, sem burocracia, mas devido ao grau de pessoas que querem, o número elevado de grau de pessoas que querem migrar, parece que há problemas na DEFA, mas no meu caso é possível tratar, mas poderia ser melhor. Porém, a experiência não é igual para todos. Nelson Monteiro declarou que conseguiu emitir sem nenhum constrangimento. Olha, sendo sincero, desde o agendamento até agora, eu digo que o agendamento foi fácil. Me dirigi até um site, coloquei os meus dados, fiz o agendamento. Depois me dirigi até às instalações onde tinha que entregar os documentos e aguardei. Aquilo emiti em novembro do ano passado e até no dia 9 desse mês recebi a mensagem e só hoje consegui aparecer aqui para vir fazer o levantamento do meu passaporte. De lá até aqui digo que foi fácil. Não aguardei muito. Em janeiro de 2019, o Executivo subiu o preço da taxa para a obtenção do passaporte ordinário, que passou de 3.000 kwanzas para 30.500 kwanzas. Mais de 3.000 vistos para o Reino Unido foram emitidos no ano passado pela VFS Global. Para facilitar o processo de agendamento e saída de vistos, a representante do Reino Unido inaugurou nesta quinta-feira, na Maianga, um novo centro de solicitação de vistos para o Reino Unido. Melhorar a experiência do solicitante, facilitar a mobilidade internacional e tornar o processo mais transparente é o objetivo do novo centro da VFS Global Reino Unido em Luanda. Para mim é muito importante que queria ver muitos mais angolanos no Reino Unido e muito mais britânicos em Angola. E para isso é muito importante haver um serviço profissional eficaz, não é? E acho que este escritório é muito importante para isso, para haver um processo que é mais fácil e mais transparente
para os angolanos. Para este ano, a empresa pretende ultrapassar a cifra de 3.000 vistos emitidos no ano passado. Agora um pouco mais de 3.000 e tenho muita confiança que vamos aumentar os números das pessoas, dos angolanos que visitam ou estudam no Reino Unido e também de ver mais britânicos aqui para fazer o turismo, o comércio, etc. Atualmente, o visto para visitantes no Reino Unido está no valor de 130.000 kwanzas. O preço é diferente para a duração do visto. Por exemplo, para um visitante de 6 meses, 115 libras para um visto de 6 meses, mas as pessoas podem visitar muitas vezes. A VFS Global está presente em mais de 140 países e opera em mais de 3.500 centros de solicitação de vistos. E está aberto o processo de consulta pública para a atualização da lei do Fundo de Pensões e das entidades gestoras do setor. O processo foi aberto pela Agência Angolana de Regulamentação e Supervisão de Seguros e vai durar 30 dias. A atual lei que regula a atividade de fundo de pensões em Angola tem mais de 20 anos. O tempo passou e o setor e a economia angolana sofreram profundas alterações e, entretanto, há muito por se adequar. Agora, a ARCEG apresenta uma nova proposta de lei que entra a partir desta quinta-feira em consulta pública. O ano de 2023, o setor de fundo de pensões esteve avaliado em 1 trilhão de kwanzas, $1 bilhão. Neste sentido, por um lado, levando em consideração a própria dimensão que já atingiu o setor de fundo de pensões e, por outro lado, a especificidade própria, urge a consagração de uma lei, isto é, de um regime jurídico muito mais adequado, que leva em consideração quer a proteção do interesse dos participantes, beneficiários e contribuintes do setor, portanto, dos fundos de pensões, e visa também reforçar os poderes de supervisão da ARCEG e harmonizar no único diploma todo o regime jurídico aplicável ao setor de fundo de pensões. Entidades gestoras de fundo de pensões esperam que esta nova proposta modernize o ambiente regulatório do setor, devendo tornar mais ágil e eficiente. Espero que esta nova lei traga esta adequação, esta inovação e que torne a gestão e a administração dos fundos de pensões mais ágil, não é? E eficiente, não só para os gestores, mas também para a própria sociedade em si, académicos, inclusive, também fazem parte deste ecossistema. Coloca não só no centro da discussão os direitos e obrigações das próprias sociedades gestoras, coloca limites prudenciais para uma gestão salutar da gestão de fundos em Angola e também traz uma segurança às organizações como a minha, que investem em fundos de pensões e que esperam a complementariedade social no final, a garantia da boa execução destes fundos. O presidente da Associação Internacional do Direito dos Seguros, Jorge Manuel, aponta que entre as expectativas que tem, espera que a nova lei clarifique os benefícios da reforma. Mas, fundamentalmente, clarificar algumas zonas cinzentas, nomeadamente a questão de como é que os benefícios são pagos ao nível, digamos, da reforma, tanto para este tipo de previdência, que é uma previdência que não é obrigatória, porque obrigatória é a segurança social. O processo de consulta pública da proposta de lei vai durar 30 dias, até 23 de março. Posteriormente a esse prazo, a ARCEG elaborará um relatório final onde vai se pronunciar sobre todas as contribuições efetuadas. Quer a ARCEG concorde com as contribuições, como em caso também de discordância, a ARCEG justificará no relatório o seu ponto de vista. Depois de toda a tramitação legal, a proposta vai ser apreciada e aprovada em Conselho de Ministros e depois seguirá à Assembleia Nacional. Justiça social, igualdade de oportunidades e acesso aos serviços básicos. Em destaque.
A Rede de Mulheres está prestes a completar um ano e, por esta razão, reuniu-se hoje em Luanda numa Assembleia Constituinte. O momento serviu para a promoção das temáticas voltadas à igualdade e equidade de género. A plataforma foi lançada com o apoio da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. A Rede de Mulheres Líderes é uma plataforma que visa fortalecer o papel e a participação das mulheres no desenvolvimento dos municípios e das comunidades no quadro de uma governação de proximidade e participativa. A governadora da província do Bié e membro da Rede de Mulheres Líderes, Celeste Adolfo, considera positiva a atuação dos membros da plataforma por permitirem ponderar outras mulheres, dando o seu contributo nos mais diversos setores do nosso país. Transmitir conhecimentos e partilhar os mesmos, levarmos todas aquelas dificuldades também à rede e bebermos dela grandes experiências e saber que estaremos a representar bem a classe feminina no nosso país e, sobretudo, na liderança. Devemos continuar a trabalhar para levantar outras mulheres e mostrar que se antes a mulher ficava apenas em casa a cuidar dos irmãos, a lavar a roupa, a cozinhar e a ir às lavras, hoje estamos aqui, fomos formadas e vamos continuar a contribuir para o nosso país e, quiçá, para o mundo e levantando também outras mulheres que acham que estar na governação é perder tempo. Entretanto, a mulher tem conquistado cada vez mais o seu espaço em cargos de liderança. Daí serem muitos os desafios, segundo a governadora de Cabinda, Susana Abreu, e a administradora de Talatona, Sandra Batalha. Quebrar rótulos que colocam em causa a sua competência é dos maiores desafios, afirmam as líderes. Na história de todos os povos sempre houve uma mulher que pudesse fazer a diferença. Agora nós temos muito mais, os desafios são maiores, mas o mais importante é o mérito. O mais importante, nós as mulheres desempenhamos o nosso papel na formação, na instrução, no mérito, para que aos poucos poderemos retirar este rótulo. O facto da mulher ter que provar 2 vezes a sua competência e pelo facto de ela ter que liderar homens, não é? Nós ainda vamos ultrapassando esses estereótipos dentro da nossa sociedade e, portanto, a liderança feminina ela não é uma liderança combativa, é uma liderança congregadora. E isto é um desafio, notando aqui para as características naturais dos homens. Mas ainda assim, também sentimos que as mulheres acabam por ter como obstáculo outras mulheres. E nós aproveitamos este fórum também, né, tendo aqui mulheres associadas, para passar a mensagem que sozinhas nós vamos rápido, mas, portanto, juntas nós vamos muito mais longe. Por sua vez, a secretária de Estado para a Administração e Território, Teresa Kivengele, considera oportuna a plataforma, pois entende ser um veículo impulsionador na conexão entre as mulheres líderes na administração local do Estado. A perspectiva é que as mulheres possam partilhar as suas experiências para uma governação cada vez mais inclusiva, participativa, representativa, que considere as prioridades e necessidades dos cidadãos e possa aproximar os serviços e os centros de tomada de decisão junto das comunidades, para efetivamente responder àquilo que são as preocupações das comunidades. Da plataforma Rede de Mulheres Líderes fazem parte dezenas de mulheres entre governadoras e vice-governadoras provinciais, administradoras municipais, líderes dos conselhos de auscultação das comunidades, dos comitês técnicos de gestão do orçamento do munícipe. Depois do aval na especialidade, a Assembleia Nacional aprovou hoje, de forma global e final, a proposta de lei que cria a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. O documento passou pelo crivo dos parlamentares com 104 votos a favor, 71 votos contra e 2 abstenções. Na agenda de hoje constaram também outros documentos, como a proposta de lei de alteração do passaporte angolano. A proposta de lei que cria a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional vai condecorar António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, respectivamente primeiro e segundo presidentes da Angola independente. De iniciativa legislativa do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a lei que cria a medalha comemorativa alusiva ao 50º aniversário da independência nacional
recebeu 104 votos a favor do MPLA e do Partido Humanista de Angola, 71 contra da UNITA e FNLA e uma abstenção do PRS. Na declaração de voto, a maior força política na oposição, por via do deputado Simão Dembo, justificou o não pelo facto de considerar que o documento exclui figuras que tiveram um papel importante para a independência do país. Para que o MPLA percebesse que era proibido excluir o irmão da casa dos pais. Votamos contra porque esta lei carrega arrogância, ódio, falta de humanismo e muita falta de respeito a milhões de angolanos que sentir-se defraudados pela exclusão dos outros precursores da nossa independência comum. Durante as discussões, o Executivo acentuou que a lei visa dar fundamento legal à necessidade de se condecorar, por ocasião dos 50 anos da Dipanda, as entidades nacionais e estrangeiras que contribuíram para o alcance da soberania de Angola. Por sua vez, o MPLA entende que a aprovação da lei é crucial para a homenagem merecida àqueles que se bateram por Angola. A declaração de voto do grupo parlamentar dos camaradas foi apresentada pelo deputado Pedro Neto. Assim sendo, o grupo parlamentar do MPLA votou a favor da presente iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo por reconhecer que a aprovação desta lei e a consequente institucionalização da medalha será um ato de justiça para com a memória dos nossos heróis nacionais, para com todos os filhos desta pátria que imolaram as suas vidas para que Angola fosse independente, para com todos os filhos desta pátria que lutaram pela sua indivisibilidade e integridade, para com todos os filhos desta pátria que deram o seu melhor para o desenvolvimento do nosso país, para com todos os filhos desta pátria que lutam para consolidar a paz no nosso país, único garante do desenvolvimento e da prosperidade para a nossa martirizada nação. Reafirmamos o nosso voto a favor da institucionalização da medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional, através da promulgação desta competente lei. Na sessão desta quinta-feira, foi aprovada com 104 votos a favor, 71 votos contra e 2 abstenções a proposta de lei que altera a Lei número 21/22, de 18 de outubro, Lei do Passaporte Angolano e do Regime de Saída e Entrada dos Cidadãos Nacionais. Os deputados aprovaram igualmente a Lei da Movimentação de Deputados e a eleição de 2 juízes conselheiras para o Tribunal Constitucional, com 168 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os parlamentares discutiram ainda e votaram na generalidade a proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica. A UNITA manifestou-se hoje profundamente indignada pelo voto contra do MPLA aos requerimentos de repúdio às mortes de 17 idosas na província de Kwanza Norte e pela detenção ilegal de 2 deputados. A UNITA, o PRS, o Partido Humanista de Angola e a FNLA votaram a favor do requerimento, totalizando 78 votos, ao passo que os deputados do MPLA votaram contra, com 107 votos. Uma situação que deixou indignado o presidente do grupo parlamentar do MPLA, da UNITA, Liberty Chiaka. Ao justificar o voto, o deputado do grupo parlamentar do MPLA, Milonga Bernardo, referiu que a UNITA tentou fazer aproveitamento político da situação. A justificação tem que ver com o facto de, infelizmente, os nossos colegas do grupo parlamentar da UNITA pretenderem sempre, de plenária a plenária, criarem um facto político. E muitas vezes esses factos vão ao arrepio daquilo que é a normalidade do funcionamento das instituições do Estado. Nós gostávamos de começar pelo mais importante, e o mais importante aqui é, em nome do grupo parlamentar do MPLA, endereçar a todas as famílias, a comunidade do Kwanza Norte, o nosso sentido de pesar, de solidariedade e dizer efetivamente que o grupo parlamentar do MPLA encoraja de igual modo as instituições do Estado angolano para que trabalhem de modo a que sejam identificados os autores desses atos hediondos que têm acontecido na província do Kwanza Norte,
porque entendemos que a perda de vida de todo e qualquer angolano de forma gratuita é repugnante. Todavia, é importante separarmos aqui, digamos, aquilo que são os aproveitamentos políticos. Não estamos em sede de factos para se fazerem disputas políticas, até mesmo em respeito à memória das pessoas que partiram, em respeito às famílias que estão tocadas, que estão conduridas face a este quadro. Sobre o assassinato de 2 seminaristas na cidade de Lubango há 2 semanas, um caso cujos contornos de brutalidade extrema chocou o país, há um suspeito funcionário de uma unidade hoteleira e já foi presente ao juiz de garantias. O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais da UILA interrogou nos últimos dias o suspeito, segundo notícia divulgada nesta quinta-feira pela ANGOP. Sem citar nomes, a ANGOP avança, no entanto, que 2 suspeitos foram ouvidos pelo juiz de garantias que lhes aplicou a segunda medida de coação mais gravosa, o termo de identidade e residência. E o móvel do crime terá sido um triângulo amoroso momentâneo de quem teriam feito parte os 2 seminaristas e os 2 suspeitos. Na noite do duplo homicídio, o padre, os seminaristas e uma jovem foram vistos numa lanchonete no Lubango, apurou a Girassol, que também sabe que as autoridades policiais se pronunciarão sobre o caso nesta sexta-feira. As suspeitas de ligação ao sacerdote ao caso surgiu da sua ausência no funeral das vítimas e pelo facto de ter alegadamente ligado a uma das meninas no dito convívio, advertindo-a da possibilidade de ser interrogada pelas autoridades e que deveria ocultar toda a informação a seu respeito. As 2 vítimas tinham 24 anos de idade e eram estudantes do 3º ano no Seminário Maior do Jau, no município da Chibia. Os seus corpos foram encontrados no dia 9 deste mês no bairro Comandante Cowboy, na cidade do Lubango, onde estavam de férias em casa de familiares. O ministro da Agricultura e Florestas anunciou vários desafios que o país enfrenta no setor agrícola e agroindustrial para o alcance da sustentabilidade e também da autossuficiência alimentar. O governante falava perante a classe empresarial voltada ao setor agroindustrial na 7ª Conferência sobre Agricultura que foi realizada em Benguela. A 7ª edição da Conferência sobre Agricultura foi realizada na província de Benguela e juntou a classe empresarial no ramo do agronegócio e não só, para a discussão de diversos temas sobre agricultura. Na ocasião, o ministro da Agricultura apresentou diversos desafios que o setor enfrenta, com realce para o uso das tecnologias no setor agrícola. Para o setor empresarial, estamos a partir da existência atual de pouco mais de 55 ou 65 empresas agrícolas de alguma dimensão, com alguma tecnologia, para atingirmos em 2035 pelo menos 150 empresas de grande dimensão. Mas não vamos deixar de dar aos governadores provinciais tarefa. E estamos a pedir e a pôr que comecemos por província a eleger 400 jovens no primeiro ano, a quem serão dados os apoios necessários para se converterem em agricultores de média dimensão. Na sua intervenção, o governador provincial de Benguela destacou a necessidade de uma atenção especial ao setor da agricultura familiar, nomeadamente nos mecanismos de escoamento dos produtos agrícolas. Precisamos também de aperfeiçoar os mecanismos de comercialização dos produtos agrícolas produzidos pelos nossos camponeses. Um bom sistema de comercialização dos produtos agrícolas é uma condição fundamental para o aumento da produção agrícola, principalmente da produção agrícola familiar. É preciso que os nossos camponeses tenham a confiança de que o que produzem vai ser comprado em tempo oportuno e vai contribuir para a melhoria dos seus rendimentos. Quando falamos de sistemas de comercialização, estamos certamente a fazer referência a aspectos como infraestruturas de transporte e logística. Por seu turno, os participantes entendem haver vários desafios no setor dos transportes
para o desenvolvimento do agronegócio no país. Na qualidade de empresário, temos tido, às vezes o produto se estraga no campo, sem escoamento. Então, a cadeia logística é evitar no agronegócio. Sem essa cadeia, não vamos ter o agronegócio. É um tema de extrema importância. Acaba por ser a logística e o transporte. Acabam por ser dois fatores da constrangimento para o desenvolvimento da parte agrícola e pecuária. E de maneira que é muito oportuno e está em cima da mesa aquilo que nós temos que debater e apresentar as soluções e as preocupações existentes para que realmente a agricultura seja um fator de desenvolvimento em Angola. A 7ª Conferência sobre Agricultura é uma iniciativa da revista Economia e Mercado, que pela primeira vez trouxe para Benguela a respectiva atividade, que contou com a presença de várias entidades empresariais para refletirem sobre o tema, o papel dos transportes e logísticas no desenvolvimento do setor agroindustrial. Para alguns angolanos, o país está longe de alcançar a justiça social por causa da falta de oportunidades e também do pouco acesso a determinados locais de forma equitativa. O mundo celebra hoje, 20 de fevereiro, o Dia Mundial da Justiça Social. O Dia Mundial da Justiça Social é uma data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo intuito é lembrar à sociedade a importância de se garantir direitos iguais e oportunidades para todos, independentemente da raça, género, religião ou condição socioeconómica. No nosso país, várias são as pessoas que enfrentam problemas de injustiça, até mesmo dentro da família, facto que leva muitos a acreditar que estamos cada vez mais longe de atingir a justiça social. Isso não vai deixar de ser hoje, amanhã. Nós temos que continuar com o nosso trabalho de sensibilização, mostrar à sociedade que nós também podemos, temos capacidade. Muitas das vezes só precisamos de oportunidades para mostrarmos aquilo que nós sabemos fazer, e isso nos mais diversos níveis, a partir da família, que muitas vezes somos negados, somos desacreditados, que não conseguimos desenvolver determinada atividade, não conseguimos constituir uma família, não é? Quando saímos da família, vamos para a sociedade também nem sempre acredita. Um dos impasses básicos para a materialização da justiça social tem que ver com o acesso às mesmas oportunidades de emprego. A oportunidade que se dá aos jovens, né, da elite, também devia ser abrangido, não é, a outros jovens, quer os zungueiros, desde o engraxador, desde outros, porque entendemos que ainda em Angola estamos distante da justiça, né? Estamos muito distante, não é, de se atingir as mesmas oportunidades de justiça social, porque não se deve falar de justiça social se olharmos para aquela mamã zungueira que todos os dias passa aí por baixo do sol, enquanto que Angola já criou vários programas e vários modelos, não é, de equilibrar esta situação, que realmente quando se chega a este momento, ainda assim, e ser-se as pessoas mais... Em grande parte, a justiça social depende da ação de governos e da sociedade civil em conjunto para que todos tenham as condições básicas para viver. Porém, Hilário Faria, líder de uma associação juvenil, acredita que o alcance da justiça social depende dos cidadãos, sobretudo dos jovens. A justiça social deve-se aos próprios cidadãos. Ela está aí como conceito, mas para que se torne realmente uma justiça social, basta que as pessoas, os jovens, devem estar numa participação mais ativa, garantir os direitos humanos, devem garantir a igualdade, devem garantir a equidade, e isso depende de nós, isso depende dos jovens. Penso que os jovens de agora é que poderão garantir que a justiça social em Angola tenha mais poder. Para Idalina Bota, precisa-se de mais amor ao próximo e paciência para que todos tenham as mesmas oportunidades. No seio da sociedade, há pouco amor. O amor esfriou, as pessoas não têm paciência, pouca paciência. Então, isso, em vez de acelerar o processo de chegarmos numa sociedade, de ter uma plena justiça social, isso retarda. Não só no seio da pessoa com deficiência, quer dizer, o seio da pessoa com deficiência é pior, não é? Mas a sociedade em si.
Então não vou cá pintar o quadro, dizer que estamos próximos, não faço. No quadro do combate e prevenção da cólera, o projeto Meu Padrinho, Meu Mentor, em parceria com o Governo da província de Icó-Libengo, realizou uma campanha de sensibilização contra a doença que visa despertar as crianças e jovens sobre os cuidados a ter para se prevenir da patologia. A província do Icó-Libengo tem sido afetada por surto de cólera. Só neste mês foram reportados mais de 250 casos de cólera na província. Com o objetivo de sensibilizar a população, aconteceu nesta quinta-feira uma campanha na província que visa despertar e sensibilizar as crianças, adolescentes, jovens e adultos em matéria de prevenção da cólera e outras doenças diarreicas agudas e contribuir para a prevenção e redução de casos nas comunidades, mercados, igrejas e escolas. Nesse preciso momento estão-se a intensificar a questão que tem a ver com o tratamento de água para garantir o fornecimento de água tratada, não é? Estamos também a intensificar, portanto, a mobilização da população para a adoção de todas as medidas de prevenção que têm a ver com o mesmo tratamento ainda da água de consumo, a higienização das mãos, cozer bem os alimentos e também, portanto, fazer-se ou proceder-se o destino adequado de todo o lixo, bem como a utilização das latrinas. Neste preciso momento, foram solicitadas quantidades suplementares de vacinas para poder atender às novas áreas que estão a registrar casos. Os cuidados com a alimentação é um dos pontos dessa sensibilização que passará dentro de dias nos mercados. Anunciar às mamás o procedimento de higienização dos alimentos, que é um dos grandes fatores também que culmina na cólera, porque uma alimentação mal higienizada, ela gera inúmeras bactérias e essas bactérias possivelmente podem ser uma da cólera. Então nós vamos levar essa sensibilização a todos os municípios e também vamos trazer ferramentas, né, que são os tratamentos, que é a lexívia, que é para tratar as águas e não só, e outros fármacos também. Nós vamos estar já ao longo da semana no Mercado do 30, que é mesmo aqui em Algures, no sentido de sensibilizar mais uma vez que lá alberga uma maior número de pessoas e o processo de saneamento é precário. Então vamos atuar exatamente no Mercado 30 e outros mercados adjacentes também. Esta é a abertura da palestra que extensivamente seguiremos para as comunidades. Por enquanto estamos a fazer aqui na cidade, depois vamos seguirmos para as comunidades para sensibilizarmos com entrega de cartilhas, porque sabemos que devemos tocar aquilo que é a prevenção. Por isso é que estamos aqui, Jovens Unidos. É um programa extensivo que, além daqui da província do Icó-Libengo, também estender-se-á para outras províncias. A atividade foi organizada pelo projeto Meu Padrinho, Meu Mentor e teve a colaboração da Zona Econômica Especial e o Governo da província do Icó-Libengo. Vejam no próximo bloco o desporto no país com o futebol e as modalidades náuticas. Veja também a situação no leste da RDC com mais refugiados para o Burundi. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. Arranca amanhã em Joanesburgo, na África do Sul, a primeira reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20, que vai, entre outros assuntos, refletir sobre os desafios geopolíticos globais e as formas como o bloco pode contribuir para encontrar soluções. Angola será representada no evento pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António. A primeira reunião de ministros dos negócios estrangeiros do G20 vai decorrer sob o lema Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade. O evento, que arranca amanhã em Joanesburgo, África do Sul, surge numa altura em que o mundo é confrontado por uma série de desafios globais interligados e quando faltam apenas 5 anos para o prazo estabelecido para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Angola será representada no evento pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António, que chegou a Joanesburgo na noite desta quarta-feira. Esta primeira reunião de ministros dos negócios estrangeiros do G20
vai acolher, entre outros delegados, titulares da pasta da diplomacia, chefes de organizações regionais e internacionais, para discutirem sobre a situação geopolítica mundial e refletirem sobre os resultados de alto nível da presidência sul-africana do G20 e a sua revisão. Espera-se que o encontro reflita igualmente sobre os desafios geopolíticos globais e formas como o Bloco pode contribuir para encontrar soluções para os mesmos, sem perder o foco nos objetivos principais, além de proporcionar uma oportunidade para deliberar sobre as prioridades da presidência da Cúpula da África do Sul e os resultados de alto nível. A agenda inclui ainda a economia global e a estabilidade financeira, as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável e a saúde global. O Egito enviou hoje um primeiro lote de 15 casas pré-fabricadas para Gaza, com vista a abrigar dezenas de pessoas que ficaram desabrigadas na sequência dos combates entre Israel e o Hamas. Além das casas, o governo egípcio enviou também equipamentos para trabalhos de remoção dos escombros que estão em boa parte do território palestiniano. Há 2 dias, as primeiras escavadoras e outros equipamentos pesados começaram a entrar através da passagem de Rafah à faixa de Gaza, que apresenta um cenário de destruição causado por quase 15 meses de guerra. De acordo com estimativas das Nações Unidas, do Banco Mundial e da União Europeia, a reconstrução da faixa de Gaza poderá custar cerca de 53 mil milhões de dólares. Desportos náuticos. Posse dos órgãos sociais na FADEM. Massificação das modalidades. Em destaque. Já estamos na página desportiva. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol venceu hoje o Zimbábue por 2-1 e está em vantagem na eliminatória de acesso ao CAN de 2026, que vai ser disputado no Marrocos. O estádio 22 de junho no Rocha Pinto foi o palco do encontro da Angola nesta corrida rumo ao CAN de Marrocos 2026. O primeiro toque na bola pertenceu às Velvítias, que também terminou com o tento inaugural a favor da nossa seleção. A extrema angolana, Ari Papel, no frente a frente com a keeper do Zimbábue, foi mais assertiva ao balançar as redes quando se jogava o primeiro minuto do encontro. A seguir ao tento da Angola, as guerreiras, designação da seleção do Zimbábue, tiveram com sinal mais nas 4 linhas. Fruto deste sinal mais, chegaram ao empate por via de Ruvimbo Muxerera. As duas seleções foram ao descanso relativo aos primeiros 45 minutos, com o empate por um tento a pintar o placar. As comandadas de Manion Lloyd parece que captaram devidamente a mensagem passada no período de intervalo, pois se apresentaram com outra postura ao longo da segunda parte. As Velvítias assumiram as rédeas da partida ao criarem vários momentos para desfazerem o nó trazido da primeira metade do encontro. Como quem procura acha, a seleção angolana achou o tento da vitória por intermédio de Ari Papel, que também bisou para sua conta pessoal. A vitória por 2-1 sobre a seleção do Zimbábue deixa Angola em vantagem na eliminatória de acesso ao CAN de Marrocos 2026. A partida referente à segunda mão desta primeira eliminatória acontece no próximo dia 26 do mês em curso, em Pretória, África do Sul. E encerrou nesta terça-feira, numa das salas do Estádio Nacional 11 de Novembro, o seminário de capacitação sobre as leis dos jogos, dirigidos aos árbitros que vão atuar na segunda volta do Girabola. A ação formativa foi organizada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Angolana de Futebol, a FAF. O seminário teve início no passado dia 13 de fevereiro, tendo como objetivo aprimorar os conhecimentos técnicos dos juízes e garantir uma arbitragem mais rigorosa na principal prova de futebol do nosso país. O presidente do Conselho Central de Arbitragem da FAF, Helder Martins, garante que o objetivo das formações passa por melhorar a qualidade da arbitragem em Angola. Das muitas que a Federação também tem na sua agenda, naquilo que deverá ser a capacitação dos árbitros, não só agora, que é esta mais específica para o início da segunda volta do nosso campeonato nacional, a nossa prova maior, mas também as futuras que deverão ser mesmo para a melhoria
da qualidade da performance dos árbitros. Hélder Martins disse também que estão lançadas as sementes e que está em carteira um projeto para a adoção das características dos árbitros que se pretende para o futuro da arbitragem em Angola. O que nós vamos fazer é deixar nas associações provinciais quais são as nossas perspectivas para aquilo que deverão ser então os árbitros para o futuro. E estes árbitros para o futuro deverão ter um perfil. Quem se enquadrar neste perfil deverá então estar habilitado para frequentar naquilo que são as provas nacionais da Federação, que é justamente a Taça de Angola, Campeonato da 2ª Divisão e também a prova maior, que é o Girabola. Por sua vez, o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, garantiu que a formação será contínua e que não existirá tolerância para os erros cometidos dentro dos campos. Para que errem o menos possível. Nós, durante a nossa campanha por onde passamos, dissemos que íamos dar tolerância zero. Não podemos fazê-lo sem antes dar formação aos árbitros. Já começamos com formação da 2ª Divisão e agora tocou a 1ª Divisão. Por parte dos participantes, a formação foi proveitosa e prometeram melhorar nos próximos jogos, como é o caso da árbitra Tânia Duarte e do árbitro internacional António Dungula. A gente conseguiu adquirir mais conhecimentos e dizer que estamos prontos e preparados para começar com a 2ª Divisão, com a 2ª volta. Sabemos bem das nossas responsabilidades, a Federação está cada vez mais rigorosa para com os árbitros, da mesma forma que estão todos os intervenientes do futebol, os adeptos, os clubes que tanto investem para os campeonatos. Nós, árbitros, também estamos preparados, sabemos das nossas responsabilidades, queremos elevar ainda mais os nossos níveis de atuação e sentimos-nos prontos e a sociedade pode esperar de nós bons resultados. A formação envolveu um total de 42 profissionais, entre árbitros principais e assistentes, todos submetidos a uma rigorosa atualização das regras, com enfoque nas recentes alterações introduzidas pela FIFA e no reforço dos critérios disciplinares e técnicos. Os órgãos sociais da Federação Angolana dos Desportos Náuticos tomaram posse para os próximos 4 anos, com foco na massificação da modalidade no país e também com a presença mais significativa em provas internacionais. O elenco de Paula Lima Matoso na AFADEN entrou em funções nesta quarta-feira depois de ter sido eleito no último dia 6 de dezembro de 2024. A nova líder da Federação Angolana dos Desportos Náuticos, Paula Lima Matoso, sublinhou que a formação de quadros é o primeiro ponto que será atacado nesta fase inicial de sua liderança na Federação Angolana dos Desportos Náuticos. Temos um plano ambicioso, não só relativamente à massificação das nossas modalidades, mas também a continuação da obtenção de bons resultados naquilo que é o alto rendimento e a representação do nosso país em provas internacionais. Para além disso, temos também aqui pilares muito concretos de ação, nomeadamente pilares que estão relacionados com a formação de toda a nossa equipa técnica, treinadores, juízes, árbitros, porque se conseguirmos essa profissionalização desta equipa técnica, acreditamos que conseguiremos elevar também o nível das nossas modalidades e a forma como praticamos e ensinamos as nossas modalidades aos nossos atletas. A Presidente frisou igualmente que vão apostar na inserção de maior número de atletas do género feminino nos desportos náuticos, bem como também uma atenção especial aos atletas olímpicos. O recrutamento de atletas femininos, porque é uma prioridade nossa, muito importante, portanto está um pouco alinhada com todas estas políticas de um pouco mais de inserção e de um equilíbrio maior entre o sexo masculino e feminino no desporto. Temos também uma preocupação importante que é um foco maior nos atletas paralímpicos. Temos também aqui uma série de atletas na nossa praça, no nosso panorama, que só estão à espera de uma oportunidade para mostrar aquilo que têm de garra e de amor pelas modalidades, e então vamos capitalizar neste amor, nesta garra, para então elevar a nossa bandeira aos mais altos patamares. Paula Lima Matoso garantiu que o surf é uma modalidade que igualmente
já está catalogada para ser desenvolvida nos 4 anos de sua gestão na FADEN, pela facilidade que a mesma tem para atrair turistas. Nós identificamos aqui não só as nossas condições naturais, não é, da nossa costa para a prática do surf, temos aqui já identificados polos específicos de desenvolvimento do surf, nomeadamente Cabo Ledo e o Namibe, são essas zonas. A Federação dos Desportos Náuticos conta com 7 filiados, nomeadamente 1º de Agosto, Clube Naval de Luanda, Petro de Luanda, Marítimo da Ilha, Marinha de Guerra, Clube Náutico da Ilha de Luanda e o Clube Surf Canatas Point. A Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera apresentou esta noite o seu plano estratégico para o triênio de 2025-2027. As linhas de força que vão ser apresentadas vão servir para impulsionar os negócios e oportunidades. O Horácio Bapolo acompanha a cerimónia e traz mais informações. Bapolo, boa noite. Viva, muito boa noite. Estamos na sede da AECIPA, aqui onde acabou de ser apresentado uma nova estratégia da Associação das Empresas que prestam serviço ao setor da indústria petrolífera. Esta apresentação foi feita há bocadinho, é relacionada ao triênio 2025-2027. Aqui comigo está Braulio de Brito, é presidente da associação. Senhor Presidente, muito boa noite. Que estratégia é esta que foi apresentada e o que é que traz de novidade? Muito boa noite, meu caro, e muito boa noite, caros telespectadores. Como nós sabemos, a AECIPA é a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera angolana e temos sido, ao longo dos tempos, um dos principais bastiões, uma das principais plataformas de representação, de abordagem de temas comuns do setor de serviços da indústria petrolífera. E é neste esteio que julgamos, por estarmos no princípio do ano e no princípio de uma nova era da AECIPA, ser pertinente fazermos hoje a apresentação não só do nosso plano de trabalho para o ano corrente, mas também, e acima de tudo, fazermos o lançamento da nova imagem, das novas ações estratégicas da AECIPA para o triênio, como muito bem disse. O que nós viemos cá apresentar aos nossos associados foi que vamos desempenhar mais na mudança da boa governança, no reforço da boa governança da AECIPA, em termos de apresentarmos uma forma de atuação muito mais ágil, mais profissional e que vai de encontro, muito mais de encontro, quer dos associados, como também da nossa relação com os principais stakeholders, com as principais instituições que têm a ver com a vida do setor de serviços da indústria petrolífera. Em termos de estágio, o que é que já foi promovido? Quantas oportunidades de estágio já criaram consequentemente, oportunidade de emprego? Sim, faz parte também do nosso programa darmos muito mais atenção e promovermos, como eu disse, o desenvolvimento do capital humano. E este programa, este processo passa não só por criarmos empregos, mas também como criarmos oportunidades para os jovens poderem estagiar, poderem realmente ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Nesta base, nós já há cerca de 2 anos desenvolvemos o que nós chamamos de programa Criar, que assenta essencialmente em trazer jovens formados nas várias universidades do nosso país e não só, para ambientes de estágio de 12 a 18 meses. Devo dizer que ao longo do ano passado fizemos várias ações e tivemos, na realidade, a benfazeja sorte ou a oportunidade de ver muitos jovens que entraram como estagiários e acabaram por serem imediatamente recrutados pelas empresas para onde foram fazer estágios. Muito obrigado. Eram palavras de Braulio de Brito, é presidente da Associação de Empresas que prestam serviço às empresas ligadas ao setor petrolífero. Aqui a avançar alguns desafios da estratégia que foi apresentada há bocadinho e também algumas oportunidades de emprego. Nós ficamos por aqui. Outras novidades nós prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa noite. Boa noite, Horácio. Obrigada pelas informações.
Daqui a pouco, a inserção das línguas nacionais no Sistema Nacional de Ensino, na antecipação ao Dia Internacional da Língua Materna. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à última parte. Os conflitos no trabalho são bastante comuns nas empresas. A área de contencioso laboral existe para dirimir conflitos. Em muitos casos, resolver estas situações é uma tarefa complexa. É necessário que os responsáveis pelo Departamento dos Recursos Humanos conheçam quais são os sistemas de resolução de conflitos laborais. Contencioso laboral é o ramo do direito que se ocupa dos conflitos entre trabalhadores e empregadores que são resolvidos através de ações judiciais. Direito do trabalho é, por natureza, um campo propício à conflitualidade, seja individual, seja coletiva, e os litígios laborais têm nos juízos do trabalho o verdadeiro teste de solidez jurídica das ações adotadas pelas empresas. Vários cidadãos querem saber sobre o contencioso e sua resolução. Como é resolvido o contencioso laboral? Conflitos laborais, no quadro do contencioso laboral, devem ser dirimidos primeiro em sede, portanto, das unidades empresariais, portanto, colocando o sindicato enquanto representante dos trabalhadores, por um lado, e por outro lado, a entidade patronal, e, portanto, por via deste diálogo bipartido, pode-se encontrar soluções extrajudiciais para mitigarem-se um conjunto de problemas por que passam, portanto, os trabalhadores nos seus postos de trabalho ou na sua relação contratual com a entidade patronal. O trabalhador é toda pessoa nacional ou estrangeira, residente, que voluntariamente se obriga a colocar na sua atividade profissional, mediante remuneração, ao serviço do empregador, no âmbito da organização e sob autoridade e direção deste. Como funciona o contencioso laboral? Bom, os sindicatos, o Estado e as associações patronais configuram aquilo que, à luz do movimento sindical, chamamos de tripartidismo na busca de soluções para os problemas de contencioso laboral. Portanto, lá onde os sindicatos, lá onde as associações patronais não acharem-se suficiente para dirimirem questões de contencioso laboral, o Estado pode sempre intervir. Isto propicia o quê? Isto propicia o não abarrotamento de casos jurídicos ou laborais ou de conflitos laborais em salas de trabalho, portanto, dos tribunais. Antevendo o imparável aumento do contencioso, resta às empresas prepararem-se duplamente, prevenindo conflitos laborais através da procura de aconselhamento sobre as melhores e mais ágeis. Angola tem um grande potencial para a produção de hidrogênio verde, mas precisa potencializar e investir em infraestruturas para produção, armazenamento e distribuição. Avançou hoje o administrador executivo da Agência Nacional de Petróleos, Artur Custódio, durante a apresentação do estudo de mapeamento para a produção de energias renováveis com a Embaixada dos Países Baixos. Não obstante o potencial de Angola para a produção de hidrogênio verde, é preciso investimento, sobretudo nas infraestruturas, diz o administrador executivo da Agência Nacional de Petróleo, Artur Custódio. Estamos a trabalhar na estratégia em si para que possamos produzir o hidrogênio verde aqui. Temos sido contactados pelas várias entidades internacionais, precisamente, e temos que investir não só, como disse há pouco, nas infraestruturas, como também nos recursos humanos. E temos é que redirecionar os nossos técnicos, portanto, as nossas universidades também. Hoje já temos algumas universidades que já vão dando, digamos, esta matéria, não é? Portanto, como currículo. Os outros países que já produzem, aqui, portanto, agradecer à Embaixada dos Países Baixos,
e as outras também que têm consultado a Agência Nacional de Petróleos para ver o que é que se pode fazer e então investirmos um pouco. Ora, a Sonangol já está nisso, né? A Sonangol já tem um projeto, tanto aqui não distante, aqui na Barra do Ano, e vamos ver. Temos capacidade, sim. Podemos, sim senhora, relançar esta indústria. A par da capacidade natural que o país oferece para a produção de hidrogênio, Jânio Correia Vítor, secretário de Estado para os Recursos Minerais, frisou existir estrutura logística. Uma rede logística já preparada, a rede logística essa que é derivada da nossa atividade de petróleo e gás. O trabalho de mapeamento que foi feito é um bom início. Nós pensamos que com esse início nós poderemos começar a implementar alguns projetos onde nós teremos, claro, a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis à frente desses projetos a nível aqui do nosso país. Digo eu, projetos de produção de hidrogênio, quer seja azul, verde ou mesmo produção de outro tipo de energia que seja energia boa para o ambiente. E o embaixador dos Países Baixos em Angola afirmou que o estudo de mapeamento vai permitir o país ter melhor precisão das oportunidades de colaboração entre ambos relativamente ao hidrogênio verde. O diplomata entende que o hidrogênio verde é o combustível do futuro e Angola, dada a sua experiência, está a um passo da sua produção. Estamos no início de uma transição energética. E Angola, com o conhecimento que tem na indústria petrolífera, pode também fazer um passo em frente para começar com a produção de hidrogênio verde. E os Países Baixos são um parceiro para realizar este passo em frente. E a ideia, naturalmente, de usar a energia aqui para adicionar valor a produtos através desta energia verde e apoiar também o desenvolvimento da Angola. Os Países Baixos podem também desempenhar um papel em transportar o resto deste hidrogênio verde para a Europa. E por ocasião do Dia Internacional da Língua Materna, que se assinala amanhã, alguns estudantes e especialistas em linguística defendem a implementação das línguas nacionais no sistema de ensino. Daí já não avança. Não, infelizmente não falo. Não falo. Numa altura em que se comemora o Dia Internacional das Línguas Maternas, a ignorância e o preconceito de aprender as línguas maternas ainda prevalecem na sociedade angolana. Daniel Pérez Sassuaco, especialista em línguas africanas, diz que a falta do multilinguismo que eleva a língua portuguesa como a oficial e o não reconhecimento das línguas locais têm sido o grande problema. Há uma coisa muito importante que é preciso, de facto, respeitar. É o respeito às dinâmicas de multilinguismo. Num país onde nós temos o multilinguismo, ou seja, o nosso ainda não é multilinguismo, porque continuamos a ter o monolinguismo pelo facto de uma só língua chamada língua portuguesa, reconhecida na Constituição da República, que é a língua oficial de Angola. O Estado reconhece as demais línguas, inclusive as de audiência internacional, estando todas elas no mesmo pacote. Isso não é correto. É aí, na verdade, que está o verdadeiro problema do uso constante dessas línguas, a liberdade de cada um de nós de se expressar em qualquer lugar que esteja para falar uma língua local. Da mesma maneira, utilizar esta língua que você sabe melhor falar, na língua em que melhor exterioriza o teu pensamento em qualquer instância. Quanto ao ensino das línguas, o especialista ressalta que a primeira responsabilidade é das famílias. A nossa felicidade seria, de facto, de criarmos já logo um homem poliglota, um homem multilíngue, a partir da tenra idade.
essa tarefa de ensinar e falar as línguas desde os primeiros anos tem a ver com as famílias. Uma coisa. A outra tem a ver agora com o Estado. E é aí que estamos dizendo que o Estado tem grande responsabilidade. Se hoje as pessoas têm essa vergonha, porque nós passamos em algumas fases da nossa história em Angola, em que as pessoas adquiriram, de facto, esse cunho psicológico vergonhoso. Quem também concorda com o ensino das línguas nas famílias e escolas é o jovem Guilherme Catona. Agora, é importante que também o nosso sistema de ensino se reformule nesse sentido, porque nós hoje estamos a criticar, por exemplo, muitos jovens que não sabem falar a língua nacional. A pergunta é, será que o nosso sistema de ensino está virado ou direcionado neste sentido? Podemos aqui afirmar que não. As nossas famílias têm sentado para ensinar, na maioria das vezes não. Ao que parece, nem tudo está perdido. Lucânia, por exemplo, faz parte daqueles jovens que ainda pensam em aprender e já têm em mente quais são as suas línguas favoritas. Gosto muito de Kimbundo. Segundo, aprenderia Umbundo. E terceiro, penso que aprenderia alguma outra que não me vem em mente. Talvez Ganguela, talvez por conta da dificuldade, assim, ou a maneira como se coloca a língua, algo assim. Hoje ficamos por aqui. Estou grata pela atenção dispensada. Amanhã, mesma hora, a mais, estaremos de volta. Fique bem. Boa noite.